Fala, meus queridos amigos, hoje eu tô com essa Land Rover Freelander 1 2.5 V6 para responder a seguinte questão: será que vale a pena comprar um carro desse hoje em dia? É um carro importado, imponente, bonito, mas sempre surge aquela dúvida, cara, dá para manter isso daí? É um carro problemático? Ou será que é um achado você encontrar um carro desse aí num preço legal para você comprar e levar para sua garagem? Se você está interessado em comprar um carro desse ou tá querendo tirar algumas dúvidas, cara, chegou no vídeo certo. Meu nome é Wagner Costa, sou dono da Royal Motorsport, uma pequena oficina mecânica de bairro em Olaria, zona norte do Rio de Janeiro. Estou acostumado a trabalhar com esse tipo de carro aqui, toda hora faço manutenção e eu estou fazendo esse vídeo porque tem muita gente me perguntando justamente se compensa ou não comprar esse carro. Então, antes da gente começar o conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar esse vídeo, porque dá maior trabalhão a gente fazer esse conteúdo. Então não esquece logo de deixar aquele like para ajudar a gente. Qual é a ideia aqui do vídeo? Eu vou trazer alguns pontos positivos do carro, alguns pontos negativos, e aí você vai ponderar se esse carro vale a pena para você ou não. Eu queria começar pela parte boa e já começar ponderando os pontos positivos do carro. Bem, a gente pode dizer que talvez o que mais chama a atenção da galera e todo mundo vem me perguntar é por conta do preço do carro. É um carro que bate aí entre 20 e 35 mil reais a faixa de preço que você vai encontrar aí no mercado. Sempre surge alguém falando, pô, Wagner, achei um carro desse inteiro, tá num precinho bacana, 30 mil reais e tal, pô, vale a pena comprar ou não? Pô, o carro tá inteiro, às vezes vai falar, pô, tem um pequeno defeito no câmbio, tem um defeito de aquecimento no motor, será que compensa ou não? Tem carro desse, pasmem, que já me ligaram perguntando, pô, cara, me ofereceram um carro desse aí por 10 mil, você acha que compensa ou não? É uma oportunidade ou não? Bem, é aquela questão, né, galera, é um carrinho mais antigo. Com essa faixa de valor, você não vai comprar nada que seja próximo disso aqui, com motorzão, V6, 4x4, carro importado. Na realidade, você não compra um Onix, um Voyage, entendeu? 1.0 completinho com 10 anos de uso com essa faixa de valor. São carros que você vai pagar aí quase 40 mil reais. Então, assim, é tentador. A faixa de preço é uma coisa muito atraente nesse carro aqui, pelo que ele entrega quando esse carro daqui tá perfeito. Um outro ponto positivo que eu diria é o seguinte, é o status, né, cara? Tá junto aí do pacote. Você vai ter uma Land Rover na sua garagem. A Land Rover é muito famosa por ter seus SUVs extremamente luxuosos. Quando você chega bem estando de Land Rover. Então, sim, é um ponto positivo você ter um carro dessa marca, ainda mais se você é um cara que quer ter um carro presença, chegar num lugar, chamando algum tipo de atenção. Todo mundo sabe que pelo design que não é um carro novo, dá para saber que é um carro um pouquinho mais antigo, mas não deixa de ser uma Land Rover, o que traz um certo status. Isso eu considero um ponto positivo. Terceiro ponto positivo, se trata do quê? Desempenho e conforto. Cara, um motor 2.5 tem 177 cavalos quando está perfeitinho ali, declarados de fábrica. Você não vai sair ganhando nenhum tipo de corrida, não é um canhão explosivo que você tem um carro aí que vai fazer de 0 a 100 em 5 segundos. Mas é um carro com desempenho aceitável, com um torque agradável de dirigir. Você vai pegar uma estrada com esse carro aí, manter uma velocidade legal, 120, 130, subir uma serra, você ter um carro cheio com 5 pessoas e fazer uma ultrapassagem não vai ser dificuldade você tendo um carro desse em perfeito estado. Ele tem um bom espaço interno, os bancos são muito confortáveis, o interior ainda é agradável, apesar de ser um carro mais antigo. Então sim, é um carro que traz um certo conforto, é um carro bom quando está perfeito. O quarto ponto positivo, aí é um pouquinho mais particular, que vai do gosto pessoal. Eu acho esse carro esteticamente muito bonito, agradável. Eu gosto dessas linhas mais arredondadas, ele é um carro meio brutão, eu gosto do design das lanternas traseiras, o paralama mais alargado aqui, ele tem esses vincos no capô. Eu gosto bastante dessas características e eu acho um carro bonito. Apesar de estar na cara que ele é um carro aí de meado dos anos 2000, não passa um ar de ser um carro novo, um carro do ano, mas ainda assim é um carro agradável aos olhos e eu acho o design dele muito bonito, talvez um dos modelos mais bonitos da Land Rover, na minha opinião. Depois de um certo tempo, quando lançou a Evoque, cara, ficou meio genérico. Todos os carros são parecidos com a Evoque hoje em dia. E o último ponto positivo que eu queria trazer para vocês aqui é a exclusividade. Cara, é muito difícil você ter um carro aí dessa faixa de valor que você praticamente não vai encontrar outro igual na rua.
Se tratando de Land Rover, então, cara, para analisar. Hoje em dia está muito caro a Defender, por exemplo. Se você tem uma Land Rover Defender 2007, 2008, é um carrinho que já está batendo aí perto dos seus 300 mil reais, um carrinho todo originalzinho, em bom estado de conservação. Se você for para um evento da Land Rover, tá arriscado. Se o seu carro for todo original, você pagou 300 mil por uma Defender, estacionar ela e ter outra igualzinho, da mesma cor, tudo certinho, igualzinho à tua ali. E cara, querendo ou não, quando a gente paga um valor um pouquinho mais alto, se você quer ser percebido, ter uma certa exclusividade nisso, você consegue isso na Defender quando você vai e faz um carro totalmente customizado, mas num original não é tão difícil assim de você encontrar outro carro igual não, até mesmo porque são poucas opções de cores que saíram nesses carros. Agora, você tem uma Freelander, fica meio difícil de você encontrar esse carro até mesmo nos eventos da própria Land Rover. É um carro que você não encontra com certa frequência. Se você tiver uma bem conservada, cara, provavelmente vai ser a única na sua cidade, porque a maioria dessa daí tá tudo detonada, ou então já foram pro ferro velho. E cara, aí eu vou me limitar a esses 5 pontos positivos. Exclusividade, um carro agradável de dirigir, bonito, confortável, num preço acessível. Agora a gente vai para os pontos negativos e a gente vai começar subindo a escala aqui. Primeiro ponto negativo, cara, esse carro é extremamente beberrão, cara, vocês não têm noção, não é um carro econômico. Esse motorzão V6 com essa tração integral aqui faz uma faixa entre 3 e 6 km por litro na cidade, se tiver tudo muito bem reguladinho. Já peguei um carro desse aqui em perfeitas condições, sem defeito nenhum, que fez uma faixa de 2 km por litro num dia que pegou muito trânsito. Eu falo isso com experiência porque meu pai teve um carro desse aqui e era muito inteiro. O carro tinha 40 mil quilômetros originais, todos os sensores genuínos. O carro na estrada você conseguia fazer uma faixa de quase 10 km por litro você andando com ele no totozinho. Se pisasse, ele fazia uma faixa de 8, 9 km por litro na estrada. Agora na cidade, cara, era praticamente inviável. Se você pegasse um trânsito de 2, 3 horas para rodar 20 km, cara, e entornava o caldo, bebe muito. Então, cara, considera isso. Detalhe, não é o tipo de carro que se dá bem com o GNV. Pegou um carro desse aqui, tem GNV, sai fora. O coletor de admissão dele é de plástico, dá muito problema. Esse carro já tem problema de aquecimento original, então com o GNV fica pior ainda. Então, em primeiro ponto, se o consumo te assustou, cara, sai fora, nem considera ele. Segundo ponto negativo, conceitualmente a mecânica desse carro aqui nem é tão revolucionária assim. O câmbio dele é um câmbio automático convencional, tiptrônico, com conversor de torque. Então, a princípio, cara, não é nenhum dupla embreagem, nada muito sofisticado. O motor dele não tem polia variável, não tem injeção direta, não é turbo. Então, assim, tecnicamente, é um motor que seria simples, uma transmissão simples, sistemas que não tem muita coisa ali para dar dor de cabeça. Porém, o conceito mecânico não é ruim, mas a execução prática é terrível. Cara, o motor é trabalhoso, ele é um motor V6 muito largo, fica apertado de você fazer algumas manutenções aqui no carro, que torna mais difícil de você fazer algumas manutenções, como por exemplo, trocar a correia dentada desse carro. Aliás, ele tem 3 correias dentadas, e não, galera, ó, o Freelander é monobloco, não precisa descabinar esse carro para trocar a correia dentada. Porém, cara, é um serviço muito demorado e trabalhoso. É um serviço que um mecânico profissional, qualificado, que está acostumado a trabalhar com esse carro, cara, no mínimo ele vai demorar 2 diazinhos direto aí no carro. Um dia para desmontar ele completamente, outro dia para montar ele completamente. Então você vai alugar uma oficina por 2 dias, acaba saindo caro. Aqui, por exemplo, eu cobro R$3.000 para fazer a substituição dessa correia dentada, porque além de tudo tem que ter ferramentas específicas, é um trabalho meticuloso, trabalhoso, tem muita coisinha aqui que se você demole você quebra a travinha, quebra a pecinha de plástico e tal, e com certeza quando a gente faz aqui, se a gente quebra a gente tem que assumir, então isso daí acaba deixando muito caro você trabalhar no carro. O câmbio automático, cara, ele é um câmbio convencional, mas ele dá muito problema de solenoide, geralmente porque tá velho mesmo, entendeu? Então você tem uma mecânica que ela já é complicada e ela não é uma mecânica extremamente robusta, como muita gente acha que o Land Rover é. Cara, o sistema de injeção é extremamente problemático, é muito comum dar problema nas bobinas de ignição, é muito comum você dar problema na bomba de combustível, é muito comum sensor MAF queimar, sonda lambda. Pô, o câmbio, apesar de ser um Tiptronic,
cara, dá muito defeito de solenoide. E aí a gente vai emendar no outro problema do carro, que é o custo da manutenção. Acaba saindo muito caro. E a mão de obra é sofisticada, é cara, é trabalhoso. O projeto é difícil de você trabalhar no carro, é complicado, assim, é trabalhoso demais. E aí você tem um outro ponto, que é as peças, que também são caríssimas, entendeu? Se ele der um problema no seu SOMAF, se você for comprar um original, é R$4.000. Bobina de ignição são 6. Cara, cada uma tá numa faixa de R$900 original. Se você for comprar paralela, você pode pagar aí 300, 350. Mas, porra, você já gasta quase 2.000 se você botar bobinas paralelas no carro, que não duram muito. Sonda lambda, original, cada uma custa na faixa de R$2.000. São 4. Então, assim, a gente está falando de sensores, coisas que não tem uma manutenção preventiva, elas simplesmente queimam. E é crônico, dá muito defeito nesse carro aqui, todos esses componentes. Os solenoides do câmbio, quando dão defeito, se você comprar um kitzinho de solenoide original, separa em uns R$6.000. Então, é um carro de manutenção cara, tanto as peças quanto a mão de obra. Não é extremamente robusto. O último ponto negativo antes da gente fazer a nossa consideração final é o seguinte, cara, a Freelander 1 é um carro velho. Você vai encontrar aí a maioria entre 2002, 2003 e 2005. Cara, são carros que passaram de 20 anos de uso. Isso é muito tempo. Mesmo que você pegue um carro que foi pouco rodado, todas as borrachas, todos os materiais que são derivados de borracha vão estar ressecados. Ou seja, coxins, mangueiras, batentes, isso tudo, articulações juntas de borracha, isso tudo vai estar ressecado. Se o carro for pouco rodado, quando começar a rodar vai se desfazer. O carro que é muito rodado, provavelmente já está estourado, já está desfeito. Por quê? Porque esse carro aqui, a manutenção dele é cara desde novo. E esse carro caiu de valor comercial muito próximo da época que ele foi vendido. Só para um efeito de comparação, imagina só o seguinte, o cara pegou e comprou uma Land Rover Freelander 1 em 2004, 0 km. O cara tinha condições de manter o carro, pagava lá um valor alto e ficava com o carro 3, 4 aninhos. E aí ele vendia o carro. Quando chegava lá para 2010, já estava no terceiro dono, talvez, quarto, talvez, e o cara já não tinha a mesma condição financeira do primeiro dono. E aí, quando chegava, tinha que trocar uma bucha, trocar alguma coisa, fazer uma suspensão, já ficava muito caro para esse cara fazer. Geralmente o que se fazia, faz o reparo superficial, empurra com a barriga, passa para o próximo. Isso a gente está falando lá em 2010. Cara, de lá para cá já passaram 14 anos. Então imagina o quanto de carro não tem com manutenção pendurada. É complicado, é muito raro você pegar um carro desse que foi tudo trocado já foi feito tudo do zero, tá com suspensão nova, motor novo, caixa nova, diferenciais. Cara, muito difícil você pegar um carro desse em perfeitas condições, em estado de zero, entendeu? É praticamente impossível. E aí, se você pegar um carro desse, que até esteticamente está bonitinho, tá com tudo em ordem, mas a suspensão tá cansadinha, o motor precisa trocar as correias, não é qualquer lugar que faz, não era qualquer um que fazia. Pô, precisa fazer uma manutenção no câmbio, nos diferenciais, trocar algumas mangueiras, botar o carro em dias. Cara, você já gasta basicamente o valor do carro assim, fácil. Não estou falando de um carro que está com câmbio com um problema no motor. É um carro que está funcionando perfeitamente, mas precisa de uma baita revisão para ficar em estado de zero. Você já gasta praticamente o valor do carro. Então, se isso te assusta, cara, acho que esse carro não é o indicado para você. Eu acho que esse carro não é o indicado para quem tem 30, 40 mil, 50 mil para comprar um carro. Diria que a única indicação é o caso de você ter muito dinheiro disponível, tenha condições de comprar lá um carro de 150, um carro de 200 mil, mas aí você já não quer correr risco de ser assaltado, você quer um carro que tenha um certo status, mas não chame a atenção para rolar, sei lá, uma maldade com você. Aqui a gente é do Rio de Janeiro, pô, não dá para você ter uma Land Rover nova se ela não for blindada, e mesmo assim, dependendo de onde você mora, você tem que tomar cuidado na hora de você abrir um portão, na hora de você soltar de um carro, parar, abrir uma porta.
você tem que ficar atento. Aqui é muito violento. Aí às vezes você quer ter um carro legal, mas quer passar meio desapercebido da bandidagem, talvez, porra, seja uma opção interessante. Eu, particularmente, se me perguntassem, Wagner, você teria um carro desse? Na minha condição atual, não teria. Mesmo eu sendo mecânico, a manutenção é muito cara. Se fosse deixar para rodar final de semana e tal, não sei o que, cara, eu não teria um carro desse aqui, porque a manutenção é cara, é complicada, e tipo assim, eu não tenho condições financeiras de ficar, porra, bancando um carro desse, justamente ainda um carro que eu não é o meu sonho de consumo. Agora, se acontece um milagre na minha vida e, pô, eu fiquei milionário, por que não? Compraria sim, ué. Cara, fazia um projeto legal nesse carro aqui, colocava um jogo de aro 20, alargadores de paralama, dava uma rebaixada nesse carro, fazia um escapamento de aço inox com saída dupla lá atrás, deixava esse motorzão V6 aí com uns 350 cavalos, fazia um carro, cara, caprichado para chamar a atenção e, pô, tirava uma ondinha com algo exclusivo, porque o grande ponto que eu trago aqui é a exclusividade. Se você tem condições de bancar essa exclusividade, beleza. Gosto, cada um tem o seu, cada um tem o seu sonho, não se prive por conta disso. Se você fizer todas as manutenções, cuidar do carro, também não vai ser o carro que vai viver te dando dor de cabeça. Esse carro tem alguns defeitinhos crônicos no arrefecimento, na parte do câmbio automático, mas esses defeitos crônicos são dados mais pela idade do carro, pela falta de cuidado que um defeito de projeto, entendeu? Esses carros aqui, pô, tem vários clientes que, pô, ficou 5, 6 anos com o carro, não fazia nada, só trocava óleo de filtro. O problema é que depois acumulou tanta coisa que aí ficou complicado de botar o carro em dia. Mas dizer que é um carro ruim, péssimo, bomba, é aquilo. Acaba se tornando uma bomba porque acaba se tornando um carro caro. E muitas das vezes as pessoas não têm condições de manter. Então é essa a ressalva que eu faço. Se você tem um orçamento limitado, pô, tá querendo um carrinho mais alto, tem muita gente que fala, pô, tem esses carros blindados pra caraca vendendo. Aí o cara fala, queria um carrinho blindadinho, com motorzão, V6, eu preciso e tal. Cara, na boa, não compra carro de 30, não compra carro de 50, precisa comprar um carro de 150 mil. Se você for comprar um carro blindado, V6, seja lá o que for, de 30 a 40 mil, cara, você vai comprar um problema para você. Corre atrás de um carro novo, com a manutenção em dia, e aí beleza. Agora, se o orçamento for limitado, não compre a Land Rover Freelander. Esse é o vídeo de hoje, espero que tenha esclarecido a dúvida aí para vocês. Se você ficou aqui no vídeo até o final, por favor, se inscreve aqui no canal. Não esqueça de dar o like, que é muito importante também. Bota aqui nos comentários, Wagner, eu tenho uma Freelander, Wagner, eu vou comprar uma mesmo assim. Ou então, obrigado, Wagner, me livrou de um problema. E até a próxima.